Because tomorrow I'm gonna wake up and I'll be 50 and I'll still be here doing this shit. And you know what? It's fine. I'm fine. I don't care. But you? Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Cortes e Conversas, Histórias que Inspiram. Eu sou Saulo Mendonça, cabeleireiro visagista e host desse podcast. E hoje nós vamos ter um entrevistado totalmente diferente do habitual, né? Algo fora da curva. Hoje a gente recebe um cara com uma trajetória que cruza arte, propósito, espiritualidade e empreendedorismo. Abaja el arma. Tranquilo, muchacho, tranquilo. Abaja la mierda del arma. Tranquilo, baixa sua arma. Abaja la mierda del arma. Baixa a arma. Formado em atuação pela UCLA e NYU, com trabalhos marcantes na TV, cinema e teatro, e atualmente à frente da Casa Slambi, um espaço que é muito mais do que um centro cultural. Seja muito bem-vindo, Alex Slama. Seja bem-vindo, Alex. Obrigado, Saulo. Prazer tê-lo você aqui. Bom estar aqui. Gostei dessa coisa fora da curva. Vamos ter um bate-papo aí muito legal e deixar um conteúdo bem interessante para quem não te conhece e é do seu nicho e ainda não tem essa expertise. Alex, minha primeira pergunta, vamos falar sobre alta performance criativa. Oba. Muita gente fala de alta performance no mundo corporativo, mas como é manter uma alta performance consistente no mundo da arte? Não é fácil. Não é fácil, porque a arte por si, ela já traz desafios que já são implementados ali desde o começo. Se você quer ser artista, trabalhar com cultura, você já tem um grande desafio do próprio Estado, você já tem um desafio da cultura brasileira. Então eu acho que uma maneira assim, bem básica mesmo de você conseguir se desenvolver é encontrar semelhantes. É você encontrar uma galera que pensa como você, que tem ideias ali que podem bater mais, para você começar a criar uma proposta, um projeto, seja no teatro, seja para o audiovisual. Eu, inclusive, eu te contei isso faz um tempo, eu fiz um curta-metragem em 2022, o Slate, foi junto com uma amiga minha de Palmas, Tocantins. Então, para você ver, às vezes essa performance, ela pode acontecer também à distância. Se tem uma coisa que facilitou pra gente desde a pandemia, eu acho que é justamente as pessoas conseguirem se relacionar e se envolver de uma maneira virtual, e fazer isso dá muito certo. Então o começo desse projeto foi totalmente à distância, com a Ana, que foi minha sócia nesse projeto. Lá de Palmas a gente começou a desenvolver o tema do roteiro, para você ter uma ideia. Então tudo nasceu assim, de uma urgência que a gente queria falar, e a partir daí a gente criava sempre assim encontros marcados, tal dia, tal horário, para fazer o projeto avançar. Até que o projeto avançou, chegou a hora de buscar mais pessoas, né, que conseguissem se envolver, cada um com seu expertise dentro do audiovisual, seja do roteiro, aí a galera de pré-produção, né, pessoas para produzirem ali, para pensar em locação. E aí a gente conseguiu desenvolver, gravamos o Slate em 6 diárias em 2022 e isso é um exemplo assim, do que eu tô te falando. Eu acho que quando você encontra semelhantes, né, que não esperam aquele telefone tocar, que é uma coisa muito comum assim, dentro da cultura da arte. Você não pode esperar receber aquela chamada, aquela pessoa te convidar para alguma coisa. Muitas vezes você tem que agir e criar esse movimento. A gente fala que artista tem que estar em movimento, assim como um atleta, enfim, como qualquer outro empreendedor. Eu acredito muito nisso. E o artista hoje, na sociedade, qual que é a importância dele referente a 10, 20 anos atrás? Como que ele é visto hoje? Você acha que ele tem algo a mais do que... Cara, essa é uma pergunta perfeita, assim. Eu acho que o artista na sociedade é aquela figura, né? Acho que quando a gente fala de sistema, eu acho que o artista, ele bota a pessoa para pensar, ele bota o público para se sentir provocado sobre certas ideias, né? Eu acho que assim, a gente não tá falando de política necessariamente, mas eu sempre acho que assim, em tempos obscurantistas, obscuros, eu acho que o artista tá lá realmente para causar às vezes um certo desconforto. O entretenimento é importante, né? Acho que a gente vai ao teatro, a gente vê um filme, a gente vê uma série, a gente também muitas vezes quer só desencanar da vida e curtir aquele momento. Mas eu também acho que toda forma de arte, ela também é política.
não partidária, mas assim, que faz você pensar sobre as suas necessidades, que faz você pensar sobre o seu país, enfim, olha aí o Brasil. Até sobre as suas decisões, né? O que você toma de decisão hoje no dia a dia é importante no geral, porque não afeta só você, né? Afeta outras pessoas junto também. E outra coisa, você cria referência, que é uma coisa que não só o artista, mas todo ser humano precisa. Você precisa, muito que nem eu carrego até comigo, se você me permite, eu ganhei esse Kindle de aniversário, né, que é aquele e-reader, né, eu não sei o nome oficial do que é um Kindle, mas aqui você consegue ter milhares de livros. E eu fui muito resistente, Saulo, a ter um Kindle, porque eu gostava do livro, eu gosto do livro. Mas eu senti que a leitura, ela estava mais, assim, literalmente no meu bolso. Era uma coisa que eu podia alcançar, não precisava esperar estar em algum lugar para buscar, né, esse tipo de informação, esse tipo de desenvolvimento, porque eu acho que a literatura é muito importante. Para o artista empreendedor, ou seja, para qualquer outra pessoa que, enfim, tem um negócio, eu acho que a leitura, ela cria muito isso, assim, até para você tomar decisões, para você se inspirar com outras histórias. Tudo na vida, né? Você aprende tudo na leitura ali, às vezes de forma mais gratuita ou até de fácil acesso, que nem o Kindle, né? E aí outra coisa que eu estava falando desses tempos, da leitura, eu acho que até para o artista, que tem esse papel, né, que você estava falando da sociedade, eu acho que a leitura ela é muito importante porque quando você lê alguma coisa, você é coautor daquele universo. Então você, junto com o autor, quem escreveu essa história, você ativa a sua imaginação instantaneamente para criar aquela realidade. Diferente, às vezes, de um filme ou de uma série. Eu acho que a leitura é muito importante para qualquer pessoa, em qualquer setor, em qualquer área. É interessante. E mantendo o assunto que a gente estava, você tem alguma rotina, algum hábito que você faz no seu dia a dia para manter a sua mente criativa, manter você focado, né, no seu ambiente? É uma pergunta muito boa e, na verdade, é uma pergunta que tem que me instigar mais. Eu acho que eu tenho que ser mais provocado a seguir certos hábitos. Eu acho que um hábito que eu sigo muito, que eu acho que muitos seus entrevistados que vêm por aí vão ter um hábito parecido, é uma rotina que até ajuda na saúde mental, que é a física, né? Eu acho que quando você também bota o corpo para funcionar, eu acho que a mente vai junto. A mente meio que acompanha um ao outro. E aí eu acho que a leitura, eu tento, sei lá, me propor a ler no mínimo 30, 35 páginas de um livro, pode ser uma peça, um roteiro, um romance, é como eu consigo. Porque fora isso a gente tem nosso trabalho, aí a gente tem a rotina que o trabalho pede. Mas eu acho que como uma rotina criativa, mexer o corpo, seja uma atividade física, um esporte, e essa leitura me ajuda muito. E outra coisa também é assistir um clássico. Eu acho que quando a gente vê, sei lá, um cinema que faz parte aí dos clássicos, as séries mais contemporâneas também, eu acho que a gente consegue acessar e entender um pouco como as pessoas que vieram antes de você já conseguiam criar coisas assim surpreendentes e poderosas, né, que inspiram a gente. Se for para criar hábitos, eu diria que é esse. Agora, um hábito que eu preciso melhorar é o hábito do sono. Não dorme muito bem. O Kindle, de novo, parece que eu tô fazendo propaganda pra Amazon, né? Isso não é propaganda pra Amazon. Mas o Kindle, eu tô há uma semana lendo o Kindle. Ele é muito bom pra você pegar no sono, pra você dormir. Desliga, né? Porque você já coloca ali uma tela mais escura. A TV, às vezes, dependendo do que você assiste, ela te deixa mais instigado, né? Pra ficar acordado. E a leitura tá me ajudando nesse hábito do sono, que é uma coisa que eu queria, né, alimentar lá aquelas 8 horas, fazer direitinho, porque dormir também é muito importante, né, pro criativo. Isso daí é algo que a gente precisa melhorar, né? Eu também tenho alguns hábitos assim, eu gosto de atividade física, me ajuda bastante a manter focado, com energia alta, até criativo, querendo ou não, eu mexo com a imagem, então eu preciso ter criatividade para poder extrair o melhor do cliente, né? E eu acho que isso, a parte da leitura para mim também funciona bastante na hora de dormir, porque aquilo ali parece que eu tô forçando meu cérebro a descansar, né? E aquilo me dá uma tranquilidade, vai me desligando aos poucos. Eu acho que é por aí. Quando eu vejo, se deixar eu durmo com o livro na mão e assim vai. E eu acho que a gente se encontra nesse lugar, porque se não me engano, você pratica essas atividades de manhã. Sim. Então, tem muito a ver também. Eu acho que começar com o corpo de manhã e terminar com a leitura, eu acho que você tem que começar com ele em movimento, né? Você vai durante o dia, é um dia agitado. Então a gente precisa estar com ele já ligado, com o motor já funcionando e pronto para a partida, né? Eu concordo. E à noite para dar aquela desligada e descansar e ter um sono mais tranquilo e mais profundo, né?
Até pra acordar com a mente boa no outro dia também. E aí eu acho que o rendimento é melhor. Melhora. Isso é contínuo, é constância. Eu acho que no dia a dia vai melhorando. Você vai sentindo que cada dia você tá melhor, com mais ânimo, mais energia. A criatividade fica um pouco mais aguçada. Perspicaz, né? Você se liga mais. Aguça. E você sente também que às vezes na comunicação com as outras pessoas também fica uma comunicação mais efetiva. Afeta em tudo, até na autoestima. Né? Você consegue se cuidar melhor, porque você tem energia para olhar pro espelho e falar, pô, vou vestir uma roupa que demonstra minha personalidade, que eu saia de casa e seja foda, né? E aí eu acho que alimenta também a sua autenticidade. Sim. Quem você é, unicamente, expressivamente, diferente dos outros, né? Das outras pessoas. Super interessante. E vamos falar de negócios e gestão cultural, né? Algo que, esse é um bom papo, que a tem galera novidade, precisa, hein? Criar um espaço de cultura no Brasil é ato de coragem. Como nasceu a ideia da Casa Slambi e como ela representa para você hoje? Obrigado por falar sobre essa casa. Primeiro que a Casa Slambi a gente fala que é uma casa é pura resistência. A gente fala que é um ato de resistência. Por quê? A gente está aqui em São Paulo, no bairro de Pinheiros. É uma casa que sofreu muito a exploração imobiliária, né, da região. Ou seja, estão querendo levantar prédio atrás de prédio. E é uma casa de 2 andares, faz parte de uma vila de casas, que também está super ameaçada, né, com a verticalização. Cada vez mais acaba corrompendo e ameaçando a cultura também. Então a gente por aí já fala que a gente veio para resistir a isso, assim. E na verdade foi uma coisa assim pujante, muito, que sempre nos inquietou, né? A mim e ao Arthur, que é o meu sócio. A gente sempre pensou em ter um espaço não só para as pessoas que gostam de arte, mas para as pessoas que também querem se desenvolver em processos artísticos. E aí a gente também trabalha muito com a inclusão. Então a inclusão de pessoas com neurodivergências, com síndrome de Down. A gente gosta de trabalhar com pessoas periféricas, porque eu acho que é isso, assim, quando você... Abrir portas, né? Abrir portas para todo mundo, e não só isso. Além de colocar essas pessoas ali para se desenvolverem, a gente pensar janelas no mercado de trabalho, como inserir essas pessoas no mercado de trabalho, como que elas podem expor a arte delas, como elas podem expor o pensamento delas numa galeria, porque tem uma galeria de arte lá, né? Sim. Tem uma galeria, tem um teatro intimista, tem estúdio, tem salas de aula. Então a gente acredita muito nesse tipo de projeto que une a arte, a cultura, a inclusão e o desenvolvimento de qualquer ser humano que precisa aí acionar a sua criança interior para manifestar quem você é de verdade. E você acredita que a arte cultural ela passa pelo empreendedorismo aqui no Brasil de uma forma diferente hoje? Olha, eu acho que a gente é muito bem servido de editais, né? Que é uma coisa que vem às vezes do governo, tem às vezes que nem. Inclusive uma novidade em primeira mão é que eu acho que vai ao ar depois, mas já vou falar que aí as pessoas já vão saber. O espetáculo que eu fiz, né, que eu fiz um monólogo, ele vai fazer parte da virada cultural, que é esse domingo a virada cultural de São Paulo, vai ser a maior virada cultural de todos os tempos, 20 anos em 24 horas, é como eles estão anunciando. Hoje, inclusive, a gente vai soltar a publicação. Então, assim, eu acho que sempre tem uma oportunidade de fomentar a arte, e aí eu acho que sim, tem muitas oportunidades, tem muitos editais legais que aparecem para você incluir o seu projeto. Não é fácil, porque uma grande problemática eu sinto da arte e da cultura, às vezes, é que tem muitas internas, muitas panelas. Sim. Então você acaba percebendo grupos que sempre conseguem chegar lá e outros grupos, às vezes mais emergentes, que não conseguem. Né? Eu acho que às vezes tem oportunidade, tem espaço para esses grupos, para essas pessoas conseguirem ir acessando esses lugares, mas eu acho que a gente está começando essa conversa ainda, né? Tem a Lei Paulo Gustavo, que agora está ajudando muito a galera do audiovisual, tem uma amiga minha que fomentou todo o curta-metragem dela com essa lei. Então eu acho que dá para chegar, mas eu acho que a gente pode ir mais longe, eu acho que pode ter mais apoio, porque infelizmente a gente ainda vê muitos grupos fazendo por amor. A gente faz arte, a gente faz cultura por amor, porque tem que gostar muito, porque as condições nem sempre são as melhores.
Mas eu acho que é isso, assim, se você vai de ponto de encontro com pessoas que sempre podem agregar algo ao projeto, achar alguém que escreve bem um edital, um produtor, tem pessoas que nasceram para isso, para estruturar coisas, né? Para montar um quebra-cabeça ou para escrever bem, aí eu acho que o seu projeto pode ter uma vida longínqua, uma vida longa. Interessante. E pra gente deixar aqui pro público, onde foi esse início seu na arte? Assim, a gente sabe que quem não te conhece, né, vai conhecer agora a partir desse episódio, né? Seu pai é um artista também, é um grande estilista, é uma pessoa com coração enorme que vão conhecer ainda. Mas conta um pouco como você começou, né? A gente precisa saber de onde que vem essa inspiração aí da arte. Eu acho que tem tudo a ver você trazer o meu pai, a minha mãe também, porque os dois começaram juntos, né? Então, assim, eu já cresci num ambiente de pura criação, né? Com os meus pais que trabalham com moda, que também... Porque quando você faz moda, você conta uma história a partir da roupa, da vestimenta, de acessórios. Então, eu já cresci, assim, né? Num backstage de desfile ou num ateliê de moda, de criação, de criativos, então isso já me provocava. Eu já olhava para aquele universo, só que aí eu escolhi a minha vertente, né? O primeiro foi o teatro, foi contar histórias de outro jeito, a partir da dramaturgia, enfim. Só que a família definitivamente, e até hoje tem, porque o meu irmão é artista plástico, então eu acho que é isso, assim, quando você tem um estímulo que é muito forte, basta você encontrar a sua voz a partir daí. Então não foi que eu não copiei o que os meus pais fazem, mas eu usei como um exemplo, porque eles fazem o que eles fazem também com muita ética, com muita sabedoria, também fazem de uma maneira abrangente, onde eles trabalham coletivamente, né? Não é só os dois, eles não têm uma equipe, eles nunca fizeram sozinho, e tem pessoas que estão com eles há anos. Então eu acho que a minha provocação começou aí. E aí a partir daí eu vi o que tinha mais a ver comigo. Então, desde criança, eu lembro que eu gostava de aparecer. Então, sempre que tinha um encontro familiar, eu pegava uma cadeira, subia em cima da cadeira e fingia que eu era um cantor de ópera. Aquela coisa. Só pra chamar, era péssimo. Ainda bem que não tem vídeo pra mostrar. Mas aí eu entendi que, peraí, aquilo ali tá, eu quero atrair alguns olhares, mas tá, vai além disso. Eu não quero só chamar atenção. Eu quero contar histórias, eu quero... trabalhar o meu corpo de alguma forma, eu quero me envolver com o ser humano, eu quero, né? E aí foi teatro de acampamento, teatro escola, aí eu me profissionalizei. E é muito louco, porque quando você entra na arte, eu não sei se é pra todo mundo, você meio que, você entra assim é uma coisa tão fluida que quando você vai ver, você já tá fazendo teste, audição pra entrar num curso de bacharelado, assim, e fazer uma faculdade disso, que foi o meu caso. E aí você fica meio teimoso, né? Todo artista que realmente se importa e quer fazer direito, e fazer direito eu acho que é contar histórias pertinentes, é se envolver com pessoas legais, você fica teimoso, você não desiste, porque de alguma forma você quer chegar até o próximo e às vezes você quer se provar um pouquinho também, né? Não dá pra mentir, todo mundo, a gente sempre quer, né? Acho que se provar na nossa área de alguma forma. Tem que se desafiar, né? E se desafiar. Pra crescer, tem que ter desafios. Sempre. E aí foi indo de uma coisa para outra. Aí nisso me veio uma oportunidade de apresentador, eu apresentei um game show ao vivo, que terminou na pandemia. Apresentei esse game show, que foi uma puta escola, porque eu tinha que fazer o programa ao vivo. Era pro Brasil inteiro no aplicativo, assim, a galera jogava, era muito xingado no chat. Então isso era outro desafio que eu tinha que sofrer, o hate, né? Ali em tempo real e... Você não sabe como lidar com aquilo ali na hora, né? Até que a gente pediu pro operador começar a filtrar os comentários. Porque aquilo lá tinha vezes que era assim, que era muito disruptivo. Não, era muito chato, assim. Mas não podia levar pro pessoal. Então aí daí foi, peça de teatro, participação em filme, em novela. E tô aqui, né? Tô aqui. Filme forte. Fazendo o meu filme, escolhendo as minhas histórias. Eu acho que tem muito a ver com isso. E falando um pouco de imagem, né? Que é um assunto que eu tenho que abordar aqui também. Como que você lida com a sua imagem, seu visual, a sua aparência, quais os cuidados que você tem com ela e o quão importante é na sua área artística? É muito importante.
Eu acho que na minha área artística, principalmente, o importante é você estar cheiroso ou cheirosa, senão o povo fala de você. E se você tem bafo, mau hálito, também vão falar aí, ó, esse ator. Então, primeiro é isso. Eu acho que é pensar nessa higiene. Aí tem a aparência. Que, na verdade, tem uma coisa que é a vaidade do ator e a vaidade do personagem. Quando o ator vai de encontro com o seu personagem, ele não pode ter a vaidade do ator. Porque ele tem que se doar aquilo. Às vezes, sei lá, vou fazer um papel de um cara que é muito barbudo, muito cabelo no pescoço, que é uma coisa que, tudo bem, para uns pode ser mal cuidado, enfim, cada um tem a sua escolha aí de autoimagem. Mas é isso, às vezes você vai ter que pintar o cabelo de tal cor e não sei o quê. Agora, quando é o Alex, eu adoro quando eu tenho hora com você, porque eu me sinto mais limpo, eu me sinto mais bonito. Eu tento manter sempre uma, como se fala, uma manutenção básica, assim, que eu não consigo fazer tão bem, mas eu acho que vai muito disso, assim, graças a Deus eu ainda não tenho, a minha pele ainda tá dando pra levar. Não preciso fazer muita coisa, mas eu não sou aquele cara também que o mesmo sabonete que ele usa pra lavar a bunda, ele lava o rosto. Então sim, eu tenho um sabonete de rosto, porque a minha pele tende a ir mais pra oleosidade. No cabelo também tento cuidar com algumas pomadinhas, hidratantes que você já me passou. E com roupa, é isso. Eu tento ser um canvas meio assim, aberto para qualquer possibilidade, para não trazer muita informação, porque a gente nunca sabe quem a gente vai encontrar. Sim. E se você já traz muita informação, às vezes, como ator, e eu não acho que é uma falta de ser você ou de ser autêntico, não. Eu acho que você cria mais possibilidade para um produtor te olhar e falar, dá para fazer tudo isso aqui. Eu tenho todas essas possibilidades para o Alex ou qualquer outro ator ou atriz encarar. Interessante. Não é legal isso? É legal. Pensar A galera agora. precisa entender também esse lado, que é algo que a gente precisa cuidar, né? E influencia em muitas coisas, até, como você falou, você não sabe quem você vai encontrar na rua, A gente no dia a nunca dia. sabe. Às vezes a oportunidade está ali, quando você sai da porta de casa, no elevador, no restaurante, na padaria. E você tem que estar... A primeira impressão, aquilo que você quer mostrar, na verdade, né? Tem que ser bem autêntica ali com você, e a pessoa vai te olhar e vai te identificar o que ela está esperando de você, né? O que ela vai esperar de você. E eu tenho uma amiga que inclusive trabalha com essa coisa ela faz styling, ela também faz aquela coisa das paletas, e ela uniu a psicologia também com a sua identidade visual. E eu acho que muitas vezes quando você aparece, aquela coisa de, não é o primeiro minuto, a primeira impressão é que conta, eu acho que muitas vezes é isso, assim, eu te olho, porque muitas vezes o contato vai ser esse, eu vou te olhar e ter uma conversa corriqueira com você, e eu não tive muito tempo ali também para alimentar o que eu acho de você, o que eu senti. Então, querendo ou não, a imagem é um fator muito grande, principalmente nesses encontros, em evento, em festa, que você Sim. muitas vezes não desenvolve um assunto. Sim. Então a imagem ela vai pesar mais. Ela já gera o assunto ali automaticamente, né? É. Interessante. E pra gente encerrar, né, as considerações aí, eu sei que o tempo tá um pouco curto hoje, se você pudesse olhar pra trás e falar pro Alex, lá no início, o que você diria pra ele hoje? Qual conselho que você daria pra ele hoje? No início. Do início. O Alex lá do início. O Alex do início, quantos anos ele tinha? Isso aí você define. Tá, eu acho que eu sei o que eu falaria pra ele. Que é uma coisa que o Alex de agora já tá colocando em prática. Eu diria pro Alex, para um artista no Brasil, eu acho muito importante, principalmente para os artistas mais novos. Eu acho importante a gente ter muita paciência, porque a ansiedade hoje, ela assola todo mundo, ela é perturbadora e ela pode fazer você se perder, porque o tempo de tela hoje está muito grande, onde a gente só se compara. Então assim, trabalha no teu. Você não tem Kindle? Tem livro, tem um monte de ponto de encontro para você trocar um livro com alguém, para você assistir alguma coisa e você criar ali, eu tô falando como artista porque é onde eu entendo mais. Até mesmo em querer ser empreendedor cultural. Eu acho que trabalho seu se una aos seus semelhantes, com valores semelhantes, mas que podem também trazer aí visões complementares dentro da sua arte e dentro das funções de resolver aí algum trabalho, algum projeto, alguém que escreva, alguém que possa atuar, dirigir, escrever projeto. Escrever projeto é diferente de escrever roteiro. E aí eu acho que essa paciência que vai eliminar essa ansiedade vai te fazer ser mais humilde. Eu acho que
que a gente precisa encontrar essa humildade na gente. Porque é isso. Se a gente não tem essa humildade, eu acho que a gente se afoga em ideias muito erradas e a gente é muito impulsivo e aí a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Então, eu acho que essas 3 coisas, né? Ter a paciência, limando a ansiedade, vai te fazer mais humilde para entender o seu tempo e entender onde você tem que estar. Alex, obrigado por compartilhar um pouco da sua história, né? Queria poder extrair um pouco mais de você, mas Eu volto. a gente vai ter um próximo episódio nosso. E uma mensagem só para concluir, né? De motivação aí pra galera que tá começando nessa área. Se coloque em movimento. Eu acho que não espere nada acontecer. As coisas elas acontecem principalmente quando elas partem da gente. Eu acho que depende muito mais da gente do que de qualquer outra pessoa. Sabendo o que você quer, que é uma coisa que às vezes muita gente tá aqui e quer fazer 1 milhão de coisas e não faz nada direito, tenta focar em 1, 2 coisas e vai nela. Claro, ganha o seu dinheiro, que é muito necessário, mas eu acho que ter esse hiperfoco em 1 ou 2 coisas que até se comunicam, eu acho que vai fazer você ir mais longe do que você espera. Top. E as pessoas que querem te encontrar, né, a Casa Slambi, onde que elas Legal. podem acessar esse... A gente hoje alimenta mais a rede social, então se você entrar lá no Insta, no @slambi.slambi, tá aqui embaixo. Quer dizer, não sei se tá aqui embaixo. Em algum lugar da tela Tem que a gente falar vai com o colocar. editor. Vai tá aqui embaixo. E aí lá você também vai desbravar toda a nossa agenda cultural, todas as oficinas que a gente oferece. Toda semana é isso que a gente faz, a gente traz artistas independentes, pessoas que querem se desenvolver e se encontrar. Respira arte, né? É muito legal, você precisa voltar lá, porque você passou muito rápido, você precisa ir lá pra certeza. ficar Devendo. um tempo. Tem um cafezinho lá, entendeu? Fica um tempinho lá. E a minha eu sou o Alex Lama, _, pra você conhecer também meus trabalhos e um pouquinho de como eu penso. Muito obrigado. Obrigado você, parabéns por esse podcast. Muito Cortes e obrigado. Conversas, eu acho que é vida longa o que você está fazendo, realmente é um formato inovador e eu acho que tem tudo para bombar muito. A intenção é deixar um conteúdo para quem está iniciando, né, em vários nichos de empreendedorismo, como pessoa, a pessoa se encontrar, né, acho que falta essa informação no mercado. E eu quero trazer de um jeito mais informal, né, do que vem Sim, sendo porque as trazido. pessoas precisam entender, não adianta falar de um jeito, tem que falar com a galera, eu acho que hoje é a forma mais efetiva de fazer chegar. E você está fazendo isso, uma missão muito bonita. Muito obrigado. Prazer. Valeu. E pessoal, estamos aqui encerrando mais um episódio de Cortes e Conversas, histórias que inspiram, né? Hoje tivemos as histórias do Alex, né? Um ator, uma pessoa surreal, um amigo, irmão, e espero que sirva de inspiração para vocês e que vocês possam aproveitar, compartilhe com quem você acha que precisa desse conteúdo, né? É muito importante abranger essa mensagem e nos vemos no próximo episódio, tá bom? Um beijão e até a próxima.